E aí, meu povo, tudo tranquilo, né? Gente, ainda falta muita coisa, tá? Mas vamos terminar, tá? Não se preocupa não. Gente, ato administrativo é um conteúdo bem extenso, tá? Já eu avisei desde o primeiro vídeo, tá bom? Mas vai dar tudo certo, tá? A gente vai trabalhar tudo tranquilo aqui. E eu vou tentar não ser muito maçante, tá? Porque é um conteúdo, assim, às vezes um pouco complicado, tá? Vou tentar facilitar para vocês. E aí, vamos finalizar a competência agora, falando dos vícios de competência. Eu vou falar sempre assim, tá? Porque tem livro que pega todas as competências, né, todos os atributos e ao final fala dos vícios de cada um. Eu prefiro tratar logo do atributo e logo em seguida, né, falando do atributo, eu vou falar do vício desse atributo. O que seria um vício de um atributo? Né, o vício de um elemento. Por exemplo, a gente tem a competência, esses elementos eles têm que estar presentes. E em algumas situações há um vício, né, algum erro, alguma coisa que não era para acontecer, tá? Em relação a cada um desses elementos. Os vícios de competência estão relacionados principalmente, né, ao desvio de poder, ou seja, a lei dá uma competência para uma determinada pessoa e ao invés dela exercer aquela competência, ela faz a mais, né? Ou seja, desviou, excedeu o poder, desculpa. O excesso de poder ultrapassou a sua competência, tá? Então, quando ultrapassa a competência, a gente tem um excesso de poder. A gente tem outras duas situações, gente, que é a usurpação de função pública e o funcionário de fato. Tá? O funcionário de fato é aquela pessoa que ela aparentemente é legal. A posse dela, a investidura dela, aparentemente é legal. Mas aconteceu alguma coisa, tá, que tornou essa posse, essa investidura ilegal. Tá bom? Então, aparentemente é legal. É diferente do usurpador de função. Usurpador de função, gente, eu escutei um barulho aqui agora, por isso que eu olhei, tá? Usurpador de função, eu tô sozinho em casa, né? Eu tenho um estúdio em casa, tá? Eu gravo em casa. E aí eu escutei um barulho, estou sozinho em casa, como assim? Mas enfim, né? Fui na rua. Então, usurpador de função é aquela pessoa que ela usurpa, né? Ela pega uma função, né? Ela se faz passar por um funcionário público. Ah, meu cachorro. É minha cachorrinha que tá fazendo barulho, tá? Então, o usurpador de função se faz passar. Lembra daquela novela A Usurpadora, né? Então, é mais ou menos isso, né? O usurpador de função, ele se faz passar. Por exemplo, um caso, né? Digamos, olha só a situação, né? Vem uma pessoa, se veste como agente de endemia, né? E fala que bate na sua casa e fala que precisa entrar na sua casa para poder combater o mosquito da dengue. Você olha para aquela pessoa, não, parece, né? Tá de farda, tá com formulário, né? Tá com um negócio tudo bonitinho. Mas ela quer entrar na sua casa para furtar alguma coisa, porque na verdade ela não é funcionária, tá? É diferente, isso aí é usurpador, ele está usurpando a função, tá? Ele está se fazendo passar por alguém. É diferente do funcionário de fato. O funcionário de fato, gente, ele aparenta ser legal, mas é aquela pessoa, por exemplo, olha, passou no concurso que exigia que ele fosse bacharel em direito, por exemplo, e aí ele pega e falsifica o diploma. Tonto. Então, quando a administração pública vai dar posse para ele, rapaz, parece que está tudo certinho, mas na verdade não tá, tá? Então, são três vícios de competência e para cada vício tem uma consequência diferente, tá? Então vamos anotar isso aí. Vamos lá, gente. E tem o excesso de poder. O excesso de poder é quando o servidor ele age, como eu falei, né? Ele age além das atribuições legais, né? Previstas na lei. Só que esse vício aqui, gente, ele tem uma característica. Ele pode ser convalidado. Vai, professor, agora me bananei, tá? Olha para mim, rapidinho, tá? Porque a gente vai falar sobre convalidação ainda. É assim, ó. Um agente público ele não tinha competência para editar determinado ato. Mas aí a pessoa que tem a competência para editar aquele ato fala assim, rapaz, olha, aqui tá errado. Mas eu faço o seguinte, eu vou assinar embaixo. Então ele só convalida. Ao invés de anular aquele ato e fazer outro, ele não, olha, não era para tu ter feito, mas está tudo certo. Então, ao invés de anular, eu vou convalidar. Eu vou assinar embaixo porque eu tenho a competência para fazer. Entender? Aí nós temos a função de fato. Vamos lá. Como eu falei, a função de fato é aquele que investe em cargo público de forma irregular, né? Ó, investidura
de forma irregular. Tá? Pessoal, mas e aí? Por exemplo, se eu estiver sendo atendido por um cara que ele, para mim, ele é funcionário público, exatamente. Aqui incide o que a gente chama de teoria da aparência. Então, nesse caso aqui, os atos, vou botar de outra cor, os atos se mantêm válidos. Os atos se mantêm válidos, tá certo? Isso aqui, óbvio, né, perante terceiro de boa fé, tá bom? Então você foi lá, por exemplo, lá na procuradoria do município, e lá você conseguiu uma declaração, né, um nada consta, enfim. E quem te deu foi um funcionário que teve uma investidura irregular. Hoje, para você, aquela declaração é válida, tá bom? Vou até colocar aqui para terceiros de boa fé, porque também se for de má fé, né, você sabia que era irregular e mesmo assim agiu em conluio, aí não, né, aí é outra situação. E aí nós temos a usurpadora, a usurpação de função pública. Usurpação, gente, é aquele que se passa, tá? Por funcionário público. Isso aqui ocorre quando alguém se apropria de função pública. Isso aqui é crime, tá? É um crime previsto lá, olha lá, acho que é o artigo 328. O 327 é conceito de funcionário e 328 é usurpação, exatamente. Está lá no artigo 328 do Código Penal, tá certo? Nesse caso aqui, gente, não tem como a administração pública responder. Nesse caso aqui, o ato é inexistente. Tá certo? Aqui não se aplica a teoria da aparência, tá? Então, olha para mim, ó. Então, foi esse agente lá, né, o agente de anemia, né? E ele passou na sua casa, e aí chegou lá, tem gente que faz isso, tá? Tem que ter muito cuidado. Né? Você pega o crachá, e tem o crachá, tem o formulário, aí a pessoa no final te entrega, olha aqui, tá aqui, certifica que ela passou na tua casa, né? Antigamente tinha uns papéis que ele colocava atrás de uma porta, né, e anotava, faz tudo como se fosse verdadeiro. Mas só que esse ato dele não é válido, porque aquela pessoa não é funcionário público. Inclusive o Estado nem responde. Ah, a pessoa fez isso, né, passou lá em casa e furtou meu celular. Eu vou processar o Estado. O Estado nem responde, não tem nada a ver com isso, tá? É aquela pessoa que vai responder pessoalmente. Beleza? Pronto, finalizamos competência. Agora vamos falar da finalidade, tá? E como eu falei, gente, nós temos duas finalidades, né? Nós temos a finalidade geral, que é sempre interesse público, e a finalidade específica, que é a do ato. A finalidade, gente, é para quê? Para que eu estou editando esse ato? Ah, então, por exemplo, vou conceder uma licença paternidade. Para que eu estou concedendo essa licença paternidade? Para que o servidor ele fique em casa cuidando do seu filho. Para que eu estou considerando licença maternidade, né? Licença gestante. Desculpa. É para que a servidora fique em casa cuidando do seu filho. Então, por quê? Para que eu estou editando um decreto de desapropriação? Qual é a finalidade desse ato? Olha, é construir uma rodovia. Tá? Então é a finalidade. A finalidade direta é a construção da rodovia. Mas a finalidade geral, né, essa finalidade específica é a construção da rodovia. Mas a finalidade geral é o interesse público. Olha, está tendo muito engarrafamento, vamos construir uma nova avenida. Mas para construir essa avenida eu preciso desapropriar. Então a finalidade do ato de desapropriação é a construção, a finalidade é sempre o interesse público. O interesse público é que não tem engarrafamento. Tá bom? Então a gente tem as duas finalidades. A geral, sempre interesse público, e a específica, que é a específica do ato. É desapropriar para construir uma avenida. Tá? Então a finalidade é o para quê? Para que eu estou fazendo esse ato? Tá? Então vamos anotar isso aí. Então vamos lá. Então, a finalidade do ato
é o... Sabia. A finalidade do ato é o objetivo de interesse público buscado com a prática do ato. Então, o conceito é esse, finalidade é o que? Objetivo, é o que eu quero, é o para que eu estou fazendo. E é sempre de interesse público, tá? Não pode ser interesse do agente público, interesse do povo, buscado com a prática do ato, tá? E como eu falei, nós temos a finalidade geral. A finalidade geral é sempre o interesse público. Certo? E a finalidade específica. A finalidade específica do ato, gente, é a que está lá na lei. É a lei quem vai dizer qual é essa finalidade específica, tá? Mas sempre, todos os atos têm essa finalidade geral, tá bom? A finalidade geral é sempre a mesma para todos os atos, tá? E aí nós temos o vício de finalidade, que é o desvio de poder. Tá? O desvio de poder, tá? Olha para mim, ó. Desvio de poder é o seguinte, né? O ato tem a finalidade prevista na lei. E aí o agente público, ele pega essa finalidade e deturpa. Ele troca essa finalidade. Vou dar um exemplo que toda a doutrina traz, que é mais fácil de entender, olha só. No Estatuto do Servidor, em qualquer estatuto, tá? Que está previsto na Constituição. O Estatuto do Servidor prevê que é possível a remoção do servidor público. Tá? E aí, essa remoção, o que é uma remoção, gente? Eu vou tirar um servidor que está aqui e colocar ele em outro lugar. Essa remoção, ela é em regra, é para fim de ajustamento de pessoal. Então, por exemplo, olha só a situação, né? Eu tenho aqui uma escola e nessa escola eu tenho 2 professores de matemática e eu construí uma nova escola que não tem professor de matemática. Então, eu vou pegar um professor de matemática daqui e colocar para cá. Eu vou remover sempre para fim de interesse público e questão de ajustamento de pessoal. Só que de vez em quando, né, vem um agente público, um gestor público e remove o servidor para punir. Rapaz, não gosto desse cara não. Ah, rapaz, esse cara é muito babaca. Ou então o cara é corrupto, né? E aí esse servidor ele está denunciando, né, o chefe. E aí, para punir o servidor para fins espúrios, né, para fins pessoais, pega esse servidor e remove para outro lugar. Você está desviando a finalidade da remoção. Remoção não é para punir. Remoção é para ajustamento de pessoal. Então está desviando a finalidade do ato, tá? E isso é o desvio de poder. Nesse caso, não tem convalidação, não. É anular. Tem que anular, tá? Esse caso, a gente está falando de um ato nulo, tá bom? Então, ele não existe. Na verdade, ele existe, só que ele é nulo, tá? Vamos anotar isso aí. Então, gente, como eu falei, cadê? O vício de finalidade acontece isso, né? Esse é o desvio de poder, tá? Desvia a finalidade do ato, tá bom? E esse aqui, como eu falei, não pode ser convalidado. Pronto? Vou continuar. Competência, finalidade, agora é a forma, tá? O que é a forma? Olha para mim, ó. A forma, gente, é como o ato vai se exteriorizar, tá? Então, a forma de um ato, por exemplo, ele pode ser um ato escrito. Essa é a regra, inclusive. Em regra, o ato é escrito. Existem algumas situações em que o ato não vai ser escrito, né? Por exemplo, a gente tem na lei de licitação que alguns contratos, na verdade, tá? O recebimento de alguns contratos é um ato verbal, pode ser verbal, tá? Mas existem os gestos, inclusive. Quando você vê lá um guardinha de trânsito, né? Você está no meio do trânsito, a guardinha de trânsito está fazendo assim, ó. Aí faz assim para o outro. Isso é gesto. Esse gesto é um ato administrativo, tá bom? E aí, gente, o ato, a forma, tem doutrinador que entende que é um elemento vinculado, independente do ato,
todo ato sendo discricionário vinculado, a forma é vinculada. Mas tem doutrinador que entende que a forma nos atos discricionários, a forma é discricionária. Olha, como você vai fazer, você pode escolher. Tá bom? A gente fala em forma também, é o seguinte, olha, tem certas formalidades que têm que ser previstas em lei. Olha, tem um determinado ato que só pode ser por portaria, tem um determinado ato que só pode ser por autorização, por permissão, tá? Então, tem o ato correto para ser feito. Se você muda o ato, a gente está falando, olha, era para ser autorização, eu fiz a permissão. Está errado. E a gente está falando do vício de forma. Não foi a forma correta. E outra coisa, gente, tem ato que ele tem um procedimento, tá? Então é um processo para formar o ato, tá? Então tem fases para formar o ato. Então isso aqui a gente está falando de formalidade. Olha, tem que seguir, tem primeiro ser assinado por não sei quem, olha, primeiro tem que ter um parecer, depois desse parecer, aí esse parecer tem que ser visto por alguém, depois de visto por alguém, esse parecer com visto é passado para a autoridade competente que pode seguir ou não parecer, ou seja, tem uma formalidade. Se não seguir essa formalidade, há um vício de forma também, tá? Mas perceba que tudo isso, gente, é mera formalidade, tá? E existe um princípio no direito que é o princípio da instrumentalidade das formas. Meu amigo, se o ato atingiu o objetivo dele, né, então tudo bem. Só que no direito administrativo a gente tem o princípio da legalidade, que o princípio da legalidade fala que toda atuação na administração pública tem que respeitar a lei. E aí, gente, juntando os dois, a gente vê que a forma, quando há um vício de forma, esse vício ele é convalidado. Olha só, rapaz, olha, a gente pulou uma etapa bem aqui. Mas, gente, isso aqui não é tão essencial, não. Tá? Então não é tão essencial, não. Eu vou convalidar. Pronto, convalida e o ato vai surtir os seus efeitos normalmente. Tá bom? Beleza? Então vamos anotar. Vamos lá. Então, a forma, gente, é como o ato ele se manifesta no mundo exterior. Tá? Então, vou botar assim. A forma é como o ato se manifesta no mundo externo. Como assim, professor? Mundo externo. Mundo fora da administração pública, tá? E como eu falei, gente, ó, ele em regra, ele deve ser escrito. Mas toda vez que eu falar em regra, porque o quê? É porque tem exceção, tá? Tem umas situações que podem ser por gesto, pode ser até visual, tá? Pode ser por placa. Uma placa de trânsito, por exemplo, tá? Pode ser por som, tá? Enfim, existem outras situações, tá bom? E aí, como eu falei, existe um princípio da administração pública, né? Que é o princípio da solenidade. Nesse princípio da solenidade, gente, quer dizer que os atos devem, devem seguir as formalidades legais. Devem seguir as formalidades legais. Tá? Então existe o processo de formação do ato. Tá bom? E se não seguir? A gente fala de vício de forma. Tá? O vício de forma pode ocorrer quando a forma não é observada. E pode acontecer quando a formalidade não segue o rito previsto na lei. Tá? Mas de uma forma ou de outra, qualquer um dos dois aqui é convalidável. Tá? A gente vai ver que nem sempre é convalidável, né? Existe uma formalidade que não dá para convalidar. Não vou falar disso aqui agora, tá? Mas não te preocupa não. Você tem que saber que agora é que o vício de forma, ele em regra é convalidável, tá bom? Vamos lá. Motivo ou causa. Vamos lá. O motivo ou a causa é o porquê.
Ou seja, é uma situação anterior, situação de fato ou de direito, que autoriza ou determina a edição do ato. Tá? Pessoal, você falou no juridiquês aí que eu não entendi. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa no mundo e essa coisa no mundo autoriza ou determina que o ato seja editado. Então, tem situações em que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, ó, a gente tem um exemplo prático, né? Você que vai ser servidor público tem que saber disso. Existe a licença para tratar de assuntos particulares. Essa licença, o que precisa dela? Olha, a lei fala que só pode ser dada para servidor estável. Ou seja, o pré-requisito é esse. Então tem uma situação de direito, que é o servidor estável. Pronto. Servidor estável pede a licença para tratar de assuntos particulares. Só que a lei fala o seguinte: a administração pública pode dar. Ou seja, a lei autoriza o agente, o administrador público, o gestor público, a dar ou não a licença. Ele escolhe. Então, o motivo é: eu estou pedindo e eu sou estável. Tá? Então, o motivo é o pressuposto fático de direito que autoriza, nesse caso, autoriza a administração pública a dar ou não a licença, ou determina. Ou seja, em alguns casos, você cumpriu o pressuposto fático, a lei determina, ou seja, é obrigado a dar o direito, a editar o ato. Exemplo, nasceu o filho do servidor, né? Nasceu o filho do servidor, ele tem direito à licença paternidade ao gestante. A gestão pública não tem que negar, porque a lei já está falando. Nasceu, é obrigado a dar. Então, pressuposto fático é o motivo. Nasceu o filho do servidor, o servidor é estável, né? Tem outras licenças, por exemplo, licença para acompanhar cônjuge companheiro. O cônjuge companheiro foi deslocado do território para outro ponto do território nacional, entendeu? O servidor foi convocado para o serviço militar. Então, essas licenças são o que aconteceu? Foi convocado. É o motivo, é o porquê. Por que eu vou pedir a licença? Mesma coisa. Agora você particular, né? Olha, eu quero abrir um restaurante, né? Eu quero abrir um negócio. Para você abrir um negócio, você tem que ter alvará. Então, você vai preencher todos os requisitos para pedir esse alvará e você vai lá e pede. A edição do ato, né, a expedição do alvará vamos analisar o motivo, a causa. Por que eu vou te dar esse alvará? Tá? Esse é o motivo. Beleza? Vamos lá, vamos anotar. Então, gente, o motivo é a situação de fato de direito. Olha lá. É a situação de fato ou de direito, tá? É um pressuposto fático ou um pressuposto jurídico, tá? Pode aparecer na tua prova também. É um pressuposto, né? É algo antes, né, de editar o ato. De fato ou de direito, que determina ou autoriza, também aqui, autoriza a prática do ato previsto em lei. Pessoal, por que você colocou determina autoriza lá em cima? Porque eu vou colocar isso bem aqui, ó. Quando a lei determina, nós estamos falando de atos vinculados. Quando a lei autoriza, a gente está falando de ato discricionário. Tá? Autoriza, dá ou não, faz ou não, entendeu? Então deu essa liberdade de atuação para a administração pública. Tá certo? E aí, o que é mais importante, na verdade não mais importante, mas também que é muito importante, o motivo ele pode ser vinculado ou discricionário. Aí vai depender do ato. Vinculado ou discricionário. Tá? Vai depender do ato, gente. Se o ato é vinculado, o motivo é vinculado.
se o ato é discricionário ou motivo é o que determina, né? É o pressuposto, é discricionário, tá? Olha para mim. O motivo, né? Por exemplo, nasceu o filho e aí a consequência tem que dar licença, então a gente está falando a análise do motivo é vinculada, tá? Agora, por exemplo, o servidor é estável e pediu uma licença para tratar assuntos particulares, a análise desse motivo aqui é discricionário. Eu vou analisar, de acordo com a oportunidade e conveniência, se eu dou ou não dou a licença. Tá bom? É isso. E aí nós temos os vícios de motivo. Na verdade, temos vários vícios de motivo, tá? Só que esses vícios aqui não dá para convalidar, não. Aí o ato se torna nulo, tá? Quais são eles? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos como vício de motivo o motivo falso. Você diz um determinado motivo, só que na verdade esse motivo não existe. Nós temos o motivo que não existe, é o inexistente. Tá? Nós temos um motivo inadequado. Inadequado. Enfim, né? Tem um monte de situação aqui. Tá? Um motivo falso, por exemplo, né? Olha para mim, ó. Motivo falso seria o seguinte, né? Vamos abrir um processo administrativo disciplinar e vamos punir o servidor por um ato que, na verdade, ele não fez. Ou seja, o motivo da punição, na verdade, nem existiu. Tá? Ou então, o motivo, olha, eu vou punir esse servidor aqui porque ele cometeu um furto, né? Furto, né? Peculato, né? O servidor, ele retirou alguma coisa aqui da repartição. Na verdade, não retirou. Ou seja, o motivo é inexistente, ou o motivo é falso. Né? Ele fez uma coisa, fala que ele fez uma coisa, mas na verdade não fez. Pronto, está falando de vício de motivo. Nesse caso, vamos convalidar a suspensão, a demissão? Não faz nem sentido, né? Então, o motivo sendo inexistente, falso ou inadequado, o ato vai ser nulo, tá bom? Então, vamos anotar. Então, nesse caso aqui, o ato é nulo, tá? Não tem nem pra onde correr. E ainda nós temos aqui as diferenciações, tá? Motivo imóvel. Opa. Vamos lá. Olha pra mim, ó. Isso aqui é o Celso Antônio Bandeira de Mello que fala, tá? Ele fala que existe uma diferença entre motivo e móvel. Móvel, tá? É uma análise subjetiva, é uma análise intrínseca, certo? O motivo é uma análise objetiva, tá? É uma análise externa, tá bom? O móvel, gente, é o que o agente público vai fazer quando ele vai analisar, certo? Então, há uma coisa subjetiva, uma análise subjetiva dele, tá bom? Já o motivo, não, é uma coisa externa. Nasceu a criança, não tem o que analisar disso daí, tá? Deu pra entender a diferença? Tá? Então vamos anotar. Vamos lá. O móvel. O Celso Mello usa uma palavra aqui que eu acho que é a que define tudo. É a intenção do agente. Tá? Como é a intenção do agente, a gente tem que analisar o interno dele. O que ele pensou. Por isso que a gente fala que é uma análise subjetiva. Interna do agente. Tá? É diferente do motivo. O motivo, gente, ele é externo ao agente. O motivo é uma análise objetiva. Tá? É basicamente isso, né? Quando cobra, muito raro cobrar isso aqui, tá? É só diferenciar, tá bom? O que é objetivo, o que é subjetivo. E aí nós temos a motivação. Motivação, gente, é diferente de motivo. Olha para mim, ó. Motivação é descrever o porquê, é descrever o motivo. Só que a motivação, quando eu vou descrever o motivo, estou nomeando fulano de tal por isso, por isso, por isso, eu estou, na verdade, né, descrevendo o motivo, mas a motivação, como eu estou escrevendo, ela faz parte da forma. Inclusive, a gente fala que um vício de motivação não é um vício de motivo, é um vício de forma. Tá? Eu escrevi uma motivação que não existe, uma motivação falsa. Inclusive, existe uma teoria que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. Bora, se você fez um ato
e nesse ato você descreveu um motivo, se esse motivo for falso, mas o ato está até certo, mas se o motivo estiver errado, o motivo determinante do ato fez com que o ato fosse anulado, tá? Um exemplo disso aqui é o seguinte, ó, nem todo ato precisa de motivação. Existem alguns atos que a gente chama de ad nutum. São os atos que não precisam de motivação. Um exemplo é a nomeação para cargo comissionado. Quando eu vou nomear alguém para cargo comissionado, que são aqueles cargos de chefia, direção e acionamento, eu não preciso dizer por que eu estou nomeando. Eu simplesmente nomeio fulano de tal. Agora, você fala assim, ó, nomeio fulano de tal por seus notórios conhecimentos jurídicos, por mais de 10 anos de experiência, mais não sei o quê, então você vai descrever, então você vai motivar. Se você motivar e aquele motivo tiver falso, o ato de nomeação é nulo. Você nem precisava motivar, mas pelo fato de você ter motivado, você se vincula à motivação. Teoria dos motivos determinantes. E aí, se essa motivação tiver falsa, você se vincula a ela, então o ato se torna nulo. Tá bom? Deu para entender? Tá? A motivação, lembrar sempre isso, tá? A motivação, ela pertence à forma. Então, nesse caso, por exemplo, na nomeação, que eu nomeei e coloquei lá coisa falsa. O vício aí é de forma, não é de motivo. Tá? Beleza? Então vamos anotar. A motivação, como eu falei, é a descrição dos motivos, né? Eu vou descrever os motivos, tá? Aí, como eu falei, ó, em regra, os atos devem ser motivados. Se é em regra, é porque tem exceção. Gente, tem exceção? A exceção, gente, é quando há previsão legal. Ou seja, há previsão na lei de que determinado ato não precisa ser motivado, tá? Eu vou ter que colocar aqui, ó, por exemplo, nomeação para cargo comissionado, tá? Então, a exceção é quando há previsão legal para fazer o ato sem a motivação, tá? E nesse caso aqui a gente chama de ad nutum. Então, o ato ad nutum é aquele que não precisa de motivação, tá? E aí nós temos que eu falei, né, importantíssimo, que é a teoria dos motivos determinantes. Essa teoria dos motivos determinantes fala que, uma vez motivado o ato, o agente se vincula aos motivos que ele apontou. Aos motivos apontados nos seus fundamentos, tá? Ou seja, se o que ele anotou lá foi falso, então aí, meu amigo, o ato é anulado. E o ato é anulado, lembrando que a motivação faz parte da forma e não do motivo. Então, um vício de motivação é um vício de forma, tá? Para mim, um vício de motivação é um vício de forma, não é um vício de motivo. Beleza? Então, gente, vamos finalizar aqui, finalizando o motivo, né? Competência, finalidade, forma, motivo. Só faltou objeto. Então, o objeto fica para o próximo bloco, tá? Então, até lá.